Olá, amigos. Deus abençoe poderosamente a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando uma série de 4 vídeos a respeito do Salmo 103. Este belíssimo salmo, esse salmo que é poderoso, como poderosa é toda a palavra de Deus. E além de ser um salmo poderoso, que nós podemos orar, podemos decorá-lo, né? Estudá-lo, meditar nele, porque ele traz muita luz para a gente, nós ainda podemos ver ali a revelação da vontade de Deus, ou seja, o que Deus quer fazer para nós e também o que nós somos para Deus. É muito importante a gente entender isso. Então, nesses 4 vídeos, esse é o número 1, tá? Nós vamos ver aí as bênçãos de Deus através do Salmo 103. O Salmo 103 tem 22 versículos, porém, nós vamos nos ater apenas aos 5 primeiros versículos, tá bom? Então vamos já começar a ler o Salmo 103 a partir do versículo de número 1. E olha o que ele diz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Apenas esses 5 primeiros versículos, nós vamos ficar em cima deles e vamos ver o que Deus vai falar comigo e com você. Eu também, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente prega a palavra de Deus, Deus fala com quem está pregando também. Então, inicialmente, eu quero dizer para você que o Espírito Santo aqui está dizendo, devemos bendizer ao Senhor, por tudo, por todos os seus benefícios. Acordar de manhã já bendizendo ao Senhor, passar o dia bendizendo ao Senhor, e deitar bendizendo ao Senhor. Em todas as situações, difíceis ou fáceis, bendizer ao Senhor. Quando ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele está dizendo, alma aqui quer dizer eu mesmo, a pessoa, né? Eu devo, eu mesmo, bendizer ao Senhor. Tudo que há em mim deve bendizer a Ele. Bendito seja Deus pela minha vida, bendito seja Deus porque Ele me escolheu. Bendito seja Deus, porque o Espírito Santo habita no meu coração, desde o momento que aceitei ao Senhor Jesus. Bendito seja Deus, que Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja Deus, que me faz mais que vencedor. E por aí afora vai. Devemos bendizer ao Senhor. Habitue-se a bendizer ao Senhor. Pare de reclamar e murmurar que não resolve nada, tá bom? Segunda coisa que nós vemos aqui, no versículo de número 2, olha o que o Senhor diz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então o Senhor está dizendo aqui, primeiro, que Deus tem benefícios. O Senhor, o nosso Deus, Ele é Deus de benefícios. Ele não é Deus de malefícios. Deus não faz o mal, não provoca o mal. Para isso já tem o Satanás, né? Deus não vai fazer o papel de Satanás, porque de Deus não procede o mal. Todas as vezes que a Bíblia dá a entender isso, sempre é no sentido permissivo. Porque Deus permitir o mal, isso é uma coisa, porque Deus permite. Pela rebeldia das pessoas, as pessoas não querem obedecer a Deus, as pessoas não querem buscar a Deus, querem viver no pecado e numa vida errada, então Deus ele permite, não que Ele queira, mas Ele permite o mal vir. Agora, para aqueles que o servem, que o amam e que andam na sua presença, e para esses há os benefícios. Então, dentre alguns dos benefícios que o Senhor Deus mostra nesse Salmo 103, nós vamos começar com o perdão, que é o primeiro benefício de Deus para a gente. E
O perdão é aquele benefício que abre as portas para todos os outros benefícios. Por isso que é o primeiro que nós vamos ver. Se a gente não tiver, se a gente não receber o benefício do perdão, todas as outras bênçãos ficam travadas também. Então nós não devemos, e essa segunda coisa que ele diz no versículo 2, né? Não podemos nos esquecer do benefício do perdão. Vou repetir o versículo 2 aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidades aqui quer dizer pecados, maldades, coisas erradas que nós não deveríamos fazer, mas infelizmente às vezes fazemos. Então, ele diz que perdoa tudo isso. Agora é interessante você entender o seguinte: por que é que nós precisamos do perdão de Deus e por que é que Deus tem esse perdão para dar? Por quê? Porque o pecado, os nossos erros, quando nós fazemos o que é errado aos olhos de Deus, nós bloqueamos a nossa fé. Nós impedimos Deus de agir em nosso favor. Veja, não é Deus que não quer agir, Ele não pode, porque o pecado faz separação da gente e de Deus. Portanto, é necessário eliminar o pecado. Agora, como é que um crente, uma pessoa que está em Cristo, elimina o pecado? Confessando o pecado e o abandonando. Vamos ver aí? Olha o benefício de Deus em outras passagens da Bíblia. Vai aparecer no rodapé da sua Bíblia aí. Provérbios, capítulo de número 28, no versículo de número 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Veja, a pessoa que está no erro, mas ela confessa a Deus e abandona, porque não adianta confessar e continuar no erro, né? Essa alcança a misericórdia do Senhor. O que mais que o Senhor Deus diz com relação aos pecados, ao perdão que Ele concede pelos nossos pecados? Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Olha o que o Senhor Deus diz aí em Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 34. Diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que interessante essa revelação de Deus. O benefício de Deus com relação ao perdão para nós inclui o fato de Deus se esquecer deles. Não há memória da parte de Deus com relação aos nossos pecados. Não há memória. Deus não se lembra mais. A partir do momento que nós pedimos perdão, confessamos nossos pecados e abandonamos, não há memória de Deus com relação a esses pecados. Ou seja, Deus não se lembra mais. É como se Deus lançasse no mar do esquecimento. O diabo lembra. O diabo lembra. E ele vai querer toda hora jogar na tua mente para te condenar. Não permita. Se você já pediu perdão, está perdoado. Segunda coisa, a gente também não vai se esquecer no sentido de ser algo didático para a gente. Se a gente se esquecer do que a gente fez de errado no passado, a gente está condenado a repetir o mesmo erro e cair na mesma maldição. Então, nós devemos nos lembrar dos nossos erros, não para condenação, mas para que a gente aprenda e não erre outra vez, tá bom? Outra coisa que Deus diz lá no Novo Testamento com relação ao perdão dos pecados. Vamos ver aí? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui é escrito para os crentes. Isso aqui não é escrito para o povo do mundo. Isso aqui é escrito para aquele que já aceitou a Jesus, mas chegou a errar, a pecar. Então, errou, pecou, imediatamente
peça perdão, confesse o pecado, e a palavra do Senhor diz que no mesmo instante você é perdoado e purificado. O que significa perdoado e purificado? Primeiro, que o sangue de Jesus, ele não só cobre, ele elimina, ele purifica, é como se ele queimasse o pecado e que ele virasse fumaça, não existe mais. Tá? Esse é o primeiro significado. Mas também é como se além do perdão viesse aquela coisa de Deus nem, voltando ao que nós falamos já, né? Nem se lembrar que um dia houve pecado na nossa vida. Essa é a misericórdia do Senhor. Imagina um vaso bonito que você tem na sua casa. Ele cai no chão e quebra. E aí você, com muita habilidade, junta os cacos e monta o vaso de novo, vai colando os pedacinhos, vai juntando, né? E por mais habilidoso que você seja, sempre fica aquela ranhura, aquelas marquinhas, né? O vaso está inteirinho de novo, mas tem aquelas coisinhas, a marca da emenda, onde quebrou, né? E por mais preciso que você seja, sempre fica aquelas marquinhas. Mas aí é como se viesse Deus e passasse um fogo ali, né? E aquelas marquinhas desaparecem. E quem olha fala assim, esse vaso jamais foi quebrado. É assim que Deus nos trata, para que a gente possa estar diante dele, aceitáveis a ele. Quando nós pedimos perdão a Deus, ele nos perdoa definitivamente, tá? E não vamos errar de novo, né? Como diz a Bíblia, para que algo pior não nos aconteça. E agora, para encerrar, eu vou mostrar para você o porquê do pecado ser uma coisa tão ruim para o crente e por que o pecado impede o crente de receber o restante dos benefícios do Senhor. Lembra que eu falei para você no começo? Deus tem benefícios, mas a gente, para receber esses benefícios, tem que estar limpo diante dele, porque se pecarmos, esses pecados irão bloquear a nossa fé e nós não vamos receber de Deus aquilo que pedimos. Vamos ler o texto para ver onde é que está? Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 21. Olha o que está escrito, vai aparecer no rodapé do seu vídeo aí. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Na versão mais antiga diz assim, porque fazemos o que é reto diante dele ou diante dos seus olhos. Veja que ele diz que se o nosso coração nos acusar dos pecados, né? Melhor dizendo, se o coração não nos acusar por causa do pecado, temos fé, a nossa fé está liberada. E tudo que nós pedimos, vamos receber. Por quê? Porque nós fazemos o que é reto. Quando nós fazemos o que é reto diante de Deus, não há condenação no coração e a nossa fé não fica bloqueada. Agora, o inverso é verdadeiro. Ou seja, se nós fazemos o que é errado, esse erro vai nos condenar, vai nos acusar no coração. E nós vamos pedir a Deus alguma coisa, mas não vamos receber, porque estamos errados. E esse erro, repito, ele vai bloquear a nossa fé, vai impedir que a gente tenha confiança diante de Deus para receber os milagres. Os milagres, a provisão que nós precisamos, né? Como diz a Bíblia, sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Então, meu amigo e amiga, se você é uma pessoa que já errou, que tem pecado, que pecou, e você está em dúvida se Deus vai te perdoar, esses versículos todos que você acabou de ver e ouvir mostram para você que Deus perdoa. Se você pode dizer, mas o pecado que eu cometi foi muito grande. Para Deus não tem pecadão e pecadinho. Tudo é erro. Mas Deus perdoa todos eles. E não importa quantas vezes você errou. É claro, quanto mais você errar, mais você vai ser prejudicado, né? Então, procure não errar. Veja, às vezes você vai se perguntar, mas será que Deus vai me perdoar? Vai me perdoar? Mais uma vez, eu digo sim, porque o próprio Senhor Jesus disse para Pedro, por exemplo, que nós devemos perdoar até 70 vezes 7 no dia. Isso dá 490 vezes no dia. Mas como 7 é um número simbólico, 70 vezes 7 quer dizer que não é só 490 vezes, são todas as vezes que forem necessárias, até mais de 490. Porque, repito, o número 7, simbolicamente falando, é o número da totalidade, da plenitude. 7 quer dizer tudo. Então, toda vez que errarmos, Deus está ali para nos perdoar se houver arrependimento sincero, se houver confissão de pecados e, se, claro, houver o abandono desses erros aí. Então, o primeiro benefício do Senhor é o perdão. Meu amigo e amiga, errou?
acabando de assistir esse vídeo, peça perdão a Deus com coração sincero e você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Você não tem errado, glória a Deus por isso, continue firme nessa sua fé e peça com confiança, porque Deus vai te ajudar, tá bom? Esse foi o primeiro vídeo da série sobre o Salmo 103. Então, na próxima, nós vamos ver o segundo benefício do Senhor, a cura para o nosso corpo físico, cura das enfermidades. O nosso Deus ainda cura hoje maravilhosamente, tá bom? Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.